Partimos para a entrevista dos temas que marcam o dia nos mercados com Inês Domingos, da Macrometria, Pedro Ortigão Correia, da ASC. Muito boa tarde aos dois. Inês, começava por ti. Começamos por esta ideia do bad bank para absorver parte das dívidas do setor público aos bancos. O Governo parece não estar muito convencido, mas a proposta teria algumas vantagens. A proposta tem algumas vantagens. Na parte do ponto de vista dos bancos, o que faria... A proposta é, fundamentalmente, os bancos libertarem-se dos títulos, enfim, dos créditos que fizeram para emprestar dinheiro ao Estado, às empresas públicas, às administrações locais, etc. Enfim, estando tudo relacionado com o Estado, administrações locais, com o setor público, e passar essa dívida para um banco que acolheria a dívida de todos os bancos que agora a têm. Para os bancos, a maior vantagem é evitarem, porque os bancos vão obrigatoriamente precisar de alterar alguma coisa em termos de capital. Estão com problemas de crédito mal parado privado e têm o problema dos créditos existentes relativamente precisamente ao setor público. Portanto, isso libertaria um bocadinho o balanço dos bancos e permitiria que os bancos não fossem obrigados a recorrer àqueles 12 mil milhões de euros que a Troika reservou exatamente para a banca, mas que obrigaria, caso eles a utilizassem, a uma intervenção do Estado nos próprios bancos, que é uma coisa que eles não querem. Ou seja, ter o Estado como acionista. Exatamente. Portanto, evitaria, ao fazer isso, poderia evitar em parte que eles fossem obrigados a recorrer a esse fundo. Acontece que eu pensaria que era uma coisa que o Governo pudesse apreciar, porque eu duvido muito que este Governo tenha interesse em estar a intervir. Outros governos poderiam estar interessados, mas eu até acredito que não seja o caso deste, não estarão interessados em entrar no capital dos bancos privados. Por isso, portanto, há essa grande vantagem. Da parte do Estado, as reticências do Estado prendem-se com o facto do Estado, parece que o Estado acha, e ainda não é claro, porque nada disto é oficial, não é? São tudo especulações. Exatamente. Mas o que parece ser o problema é que o Estado pensa que é necessário. Eu penso que aqui há uma questão de partilha de risco. O Estado acaba por não querer, quer que os bancos assumam o risco que contraíram, enfim, ao fazer estes empréstimos, e que pensará que é a solução para obrigar os bancos a fazerem uma limpeza dos seus balanços. Agora, eu francamente acredito que não é uma má solução, até porque eu acho que os bancos vão ter de fazer muita limpeza do lado do setor privado e libertar deste encargo do setor público não era necessariamente um mau sinal, mas vamos ver. Pedro, olhando ainda para este tema, o Estado, no fundo, ao dizer que não a uma proposta destas, está a dizer que não quer ele próprio assumir o risco de não pagar uma coisa que ele próprio contraiu. Eu acho que esta é mais uma questão, enfim, é mais uma questão que está fora do controle do Estado, sinceramente. Eu acho que aqui pode haver muita vontade por parte dos governantes de tentar salvar a banca, porque basicamente o que este fundo vem fazer é salvar a banca, ou pegarmos em todo aquele crédito que muito provavelmente não vai entrar em cumprimento, colocá-lo num mecanismo autónomo, esse mecanismo autónomo utilizar o financiamento do Fundo de Resgate Europeu para poder capitalizar esse mecanismo autónomo, basicamente é dizer, ok, eu pego em tudo quanto é ativos tóxicos, coloco aqui, se aquilo rebentar não afeta os bancos nem os acionistas. Seria muito interessante para os bancos e para os acionistas e para o próprio Estado que os bancos não entrassem aqui em processo de falência, e daí a vontade de criar este mecanismo. Agora, a questão já não está na decisão, esta decisão já não se prende apenas com os nossos próprios governantes, tem que ser a própria Troika a aceitar que se crie aqui este veículo autónomo para poder colocar os bad loans. Porque o dinheiro, Pedro, é um dinheiro, esses 12 mil milhões seria de facto para injetar liquidez nos bancos, não era para refinanciar a dívida, o problema é esse. Exato, porque os montantes são diferentes, este montante de recapitalização, este facility que lá está, são 12 mil milhões. Aquilo que é conhecido de dívida das empresas públicas, há quem fala em 40, há quem fala em 50, mas é claramente superior ao que lá existe como dinheiro para a capitalização dos bancos. E, portanto, aquilo que se está a tentar criar é, de facto, um mecanismo autónomo que depois absorva toda essa dívida que acabará por entrar em cumprimento, ou que, pelo menos, cujo pagamento será reestruturado e alongado no tempo, para evitar que os bancos tenham que levar isso a perdas e, para essas perdas, tenham que aumentar os seus capitais próprios. Se aumentarem os seus capitais próprios, só podem fazê-lo recorrendo a este fundo do Estado, porque muito dificilmente outros acionistas irão ser capazes de acompanhar estes mesmos aumentos de capital. Isto significa que serão nomeados, provavelmente, administradores do Estado, que vão ingir depois na gestão desses mesmos bancos. E aquilo que os bancos não querem, nem os acionistas, é que haja um acionista-Estado lá dentro que possa mexer
em políticas de remuneração, de dividendos, todas aquelas políticas que claramente são, têm muito poucas vantagens para quem gera o banco e para quem é detentor daquele mesmo banco. E Inês, no fundo, os bancos acabaram por ser, de alguma forma, pressionados ou obrigados a aceitar dívidas de empresas públicas, sobretudo a refinanciar ultimamente, porque a banca estrangeira fechou a torneira a Portugal. Acabam por ser vítimas, neste caso, um bocadinho dos desequilíbrios do Estado. E, nesta altura, pagam a fatura também. Bom, primeiro, sim, é um bocadinho verdade. Deve ser a primeira vez que eu ouço falar dos bancos como vítimas, mas é verdade. Em parte, sim, eles sentiram-se na obrigação. Houve uma espécie de sentimento nacional de continuar a financiar o Estado. Também houve uma certa... eu acho que também terá sido com alguma vantagem para os bancos, portanto acho que temos de ser, enfim, razoáveis nestes dois aspectos e, portanto, eu compreendo a posição dos dois. Dizendo isto, eu acho que até mais a Troika vai ser, independentemente das posições do Governo, aqui o que vai ser absolutamente crucial é saber quem é que vai financiar, porque como o Pedro estava a dizer, não é possível, se aquilo for estourar, nem os 12 mil milhões, ainda que fossem todos aplicados nesse novo banco, não funcionavam para financiar a dívida no caso de estourar, o que também não é óbvio que aconteça, não é? Mas, portanto, o que depende fundamentalmente agora para a resolução desta, enfim, para a potencial criação deste banco, é saber se o BCE está interessado em financiar, porque o que vai acontecer efetivamente é que para se financiar é preciso uma parte desse fundo, e uma parte desses fundos dos 12 mil milhões de euros que foram acordados anteriormente, mas vai ser necessário provavelmente também que esse banco possa emitir obrigações e que essas obrigações sejam compradas por alguém. Importa saber se ou que os créditos que eles tenham possam ser utilizados como colateral junto do BCE. Portanto, aqui o que interessa é se a Troika permite que se crie e se o BCE está de todo interessado em continuar a financiar um esquema um bocadinho paralelo e um bocadinho obscuro de dívida que não é totalmente claro que seja sequer útil, porque poderá ser mais útil tomar uma decisão, enfim, mais geral a nível europeu em termos de cortar simplesmente a dívida. E nesta altura, Pedro, na Europa percebemos que o problema está outra vez na banca e é por aí que, de facto, podemos ver não só a Grécia, mas países como Portugal e a Irlanda a serem obrigados a reestruturar também. A situação é extremamente crítica, porque neste momento já alastrou aos mercados e a confiança que existia entre as instituições financeiras desapareceu. O drama da banca hoje em dia é muito simplesmente este. A banca emite dívida e o que aconteceu cá em Portugal com os bancos ou emprestarem empresas públicas porque lhes era mais fácil e do ponto de vista de risco, tinha risco de Estado e o Estado tinha o mesmo risco que o Estado alemão e, portanto, aquilo era uma conta simples de fazer e, portanto, era negócio garantido para a banca. A banca, depois de financiar estas empresas públicas, vai ao mercado lá fora financiar-se ela própria e com aquela diferença de margens tem aí o seu lucro. O que é que acontece? Hoje em dia já não pode lá ir fora porque ninguém lhe empresta. E, portanto, fica ela própria responsável por encontrar financiamento para substituir aquele que desapareceu. O grande drama da banca hoje em dia é que, como ela vive constantemente a renovar emissões de dívidas, quando nós chegarmos a esta renovação em 2012, vai haver cerca de 800 mil milhões de dívida para renovar de bancos europeus. Para ter uma noção, este trimestre apenas foram renovados cerca de 32 mil milhões. O que é muito, muito pouco. E numa altura em que o problema na banca europeia, há um mês ou dois atrás, não era tão grande e tão grave como é atualmente. Escalou praticamente. Escalou porque, vamos lá ver, as relações bancárias são de facto umas relações de confiança. A partir do momento em que não existe confiança, não há ligação nenhuma entre as instituições. As instituições não se emprestam umas às outras. E o grande drama na Europa é que não só não se emprestam a prazos mais alargados, e que é o importante para financiar estes grandes projetos económicos, como já nem sequer se emprestam em prazos mais reduzidos. Se nós formos olhar para o indicador de depósitos junto do Banco Central Europeu em overnight, esse indicador atingiu níveis recordes nas últimas semanas. Isto porquê? Porque já nem para emprestar de um dia para o outro, os bancos têm confiança. E, portanto, aquele excesso de liquidez que eles têm, eles colocam junto do Banco Central Europeu. Isto é um sinal de enorme instabilidade. E isto porquê? Porque, como comentávamos há bocadinho, a nível europeu não há uma decisão em relação a este fundo que vai ser criado. A ideia é pegar neste fundo, e enfim, a ideia que muito provavelmente é acabar por vencer, é pegar neste fundo, criar aqui um mecanismo autónomo, de maneira que esse fundo acabe também ele próprio por poder ir ao mercado, não só comprar dívida, mas também assumir a responsabilidade dos outros e ganhar uma dimensão maior, não a dos 440 mil milhões. Mas se calhar a dos 3 bilhões que os Estados Unidos... As dos 3 mil milhões ou dos 2 mil milhões já seria pelo menos o suficiente para conter a situação de Itália e de Espanha, que essas sim são as mais gravosas.